Bem-vindos ao Araçatuba SA, em mais uma semana onde nós queremos trazer informações relevantes sobre o mercado, sobre empresas, sobre empreendedorismo e sobre histórias de sucesso de empreendedores. Essa semana trazemos para nossa sala Carlos Henrique de Oliveira, da IGO, Instituto Gato de Odontologia. Não há como deixar de fora um segmento que cresceu muito nos últimos anos, né? Dando acessibilidade ou abrindo o mercado para as pessoas que antes não tinham isso, né? O ressurgimento da classe C fez surgir um mercado muito grande nesse mercado de estética odontológica. Sim. Nós vamos tratar bastante sobre isso nesse programa dessa semana, tendo sempre que fazer os agradecimentos. A Água Araguá, ao Rodrigo e a Tati de Ataíde, nosso muito obrigado. A gente consome aquilo que a gente acredita, não é isso, cara? Ah, isso é lógico, né? Ao Calu Cabeleireiros, que tem um atendimento fenomenal, além da qualidade técnica no que faz, um lugar excepcional para você fazer network. Exatamente, super agradável, tem internet lá de qualidade para a gente navegar. E o que a gente vale lembrar também, né, Rodrigo? A gente fala muito, parece que só tem, nós vamos lá, só tem masculino, mas não, tem o masculino, tem o feminino. Exatamente. Então, tem pacote todo. Exatamente. A Mr. Kit, que nos veste, nosso uniforme, né? Não só para o trabalho, mas também no casual, né? O casual, exatamente. Eu sou mais clássico, né? O Caíto é mais casual e assim caminha a humanidade, não é isso, Caio? Justamente. A bola cinza, né? No fundo branco, no fundo preto. E o Grupo Folha da Região, que nos abriga aqui na TV Araçatuba, nos abrindo as portas para a gente poder levar informações de relevância até vocês. E a nossa sugestão de sempre, assine um bom jornal. Um jornal local que te traga informações para você tomar decisão. Uma vez que o seu negócio é local, leia um jornal que te traga informações locais, informações verdadeiras. O Jornal Folha da Região é esse jornal. Assine 3636-7779. Sempre na companhia do cara que mais entende de negócio do Brasil, aqui em Araçatuba. Tá, que é esse cara aqui, ó. Caíto. Caíto, traga nosso convidado. Ixi, eu tenho que discordar dessa, viu, Rodrigo? Eu tô muito longe, viu? Tô aqui Caíto, aprendendo contigo, isso sim. Então, satisfação, uma honra estar aqui com você mais uma vez, mais um Araçatuba SA. Estamos aqui hoje com o Carlos, da IGO. Vamos falar um pouquinho sobre esse segmento de odontologia, né, Rodrigo? É bastante forte aqui na nossa região. E você traz um modelo de negócio um pouco diferente. Vamos conhecer um pouquinho dele. Mas antes de falar da IGO, Carlos, queria ouvir a tua história até chegar à IGO e de onde que surgiu essa ideia de montar um negócio. Vamos lá. Primeiro queria agradecer vocês, o Rodrigo, o Caíto, pela oportunidade de estar falando aqui do nosso negócio, pela entrevista. É um prazer. Bom, comecei como todo dentista, né? Você é daqui de Araçatuba? Desculpa. Não sou de Araçatuba, eu sou do Paraná, criado no Paraná. Legal. Com família de Goiás e Minas. Mas desde que, na época em que eu estava para iniciar a faculdade, meus pais se mudaram para Goiás e eu vim para Araçatuba para fazer faculdade aqui na Unesp. Então eu entrei na faculdade no ano de 2000, me formei em 2003 e de lá, desde 2003, a intenção era de ficar em Araçatuba algum tempo, fazendo algum estágio, aproveitar, né, a universidade aqui de Araçatuba. A gente sabe que a Unesp hoje ela está entre as 5 melhores universidades da América Latina, né, na área de odontologia. Então a intenção é aproveitar o máximo possível, né, a formação. Em 2003 eu comecei a trabalhar praticamente estagiando um outro dentista, que hoje é muito amigo meu. E o começo foi um começo difícil, porque na minha história, assim, hoje eu percebo, assim, pelo menos nos colegas de faculdade, que você se forma e não é fácil, né, você já entrar no mercado. Porque antigamente você se formava e você fazia algum curso, uma especialização, e isso já te garantia uma boa oportunidade dentro do mercado de trabalho, né? No meu caso, eu sabia que a minha primeira fase teria que ser essa. Mas uma das questões na odontologia é que as especializações, elas são a maioria particulares, né?
Não é como na área médica, por exemplo, que você faz uma residência, então você vai inclusive receber um salário, né, uma bolsa. Isso não acontece na odontologia. Então, assim que eu me formei, meus pais não tinham condições de me ajudar com esse curso, né, com um curso de pós-graduação, especialização. Porque há 10, 12 anos atrás, Rodrigo, ainda os cursos eram mais caros do que hoje, para você ter ideia. Então, assim, o mercado de cursos foi caindo os valores, né? Então, se você pegar até essa depreciação que tem inflação, né, ao longo desses anos, o valor do curso era menor. Então, você calcula aí há 12 anos atrás, né, como era mais difícil, né? Então, eu sempre tive assim, bom, eu não tenho condições, né, eu estou começando, né, eu preciso de clientes, de formar uma clientela, mas para mim formar essa clientela eu vou precisar de desenvolver algo diferente. Como eu vou desenvolver esse algo diferente se eu não tenho condições financeiras para fazer isso, né? Então foi aí que eu comecei assim sempre a me interessar sobre as questões de mercado. Eu sempre lia muito, por exemplo, essa questão, né? Antes você fazia um curso de especialização e você já estava um diferencial no mercado, né? Agora você faz um curso, faz outro, faz vários, e isso já não é mais o diferencial, né? Então, a praxe. Então, o diferencial do profissional é você ter o conhecimento do mercado, de como esse mercado está funcionando. Então, na época, eu lia muito, mas isso não era muito claro para mim, né? De conhecer o mercado. Então, eu acho que eu fui pensando e tendo ideias e eu sempre, eu tinha assim no começo assim, ó, tudo que eu consegui, né, de recursos financeiros, através dos meus atendimentos, tudo eu vou reinvestir. Certo. E aí eu reinvestia, eu pensava assim, primeiro eu preciso então me especializar, como que eu vou fazer? Então eu estudei de todas as áreas da odontologia, qual a que seria mais fácil para mim ter um retorno mais rápido, né, e que eu conseguisse investir nisso, bancar, né? E eu lembro que eu fiz, o curso que eu iniciei foi na área de ortodontia, que é a parte de aparelhos dentários. O curso de ortodontia, ele tem uma série de janelas que você pode iniciar. Nós, por exemplo, se você está no início, você não precisa partir direto para uma especialização. Que, aliás, a especialização de ortodontia era uma das mais caras, né? Na época ela era muito mais cara do que hoje, né, para o dentista. Mas tinha alguns cursos que você poderia já iniciar com valores menores, atualizações, né, aperfeiçoamentos, que já te abria margens para você iniciar alguns tipos de tratamento. Então eu fui me apegando nesses cursos que eram mais simples. Mas a ortodontia não ia demandar, pensando em estratégia de mercado, porque aparelho é um negócio caro, não é? Bom, pelo menos me parece ser caro. Não ia diminuir muito a segmentação de mercado que você iria atuar? Iria, porque a ortodontia também tem o desafio de você trazer pacientes. Mas o que aconteceu no mercado da ortodontia? Já há 12 anos atrás, a ortodontia geralmente ela é praticada através de mensalidades. Então o paciente ele é como se fosse um convênio médico, né? Então você paga por mensalidades e vai ter todo um amparo. Já na época que eu me formei, culturalmente, já estava acontecendo o quê? Os pacientes já não pagavam mais por aparelhos. Então, o que se fazia era cobrar por mensalidades, né? E tudo ficava diluído nisso, como se fosse um convênio. E as mensalidades num valor bem acessível, né? A concorrência já tinha determinado o mercado que esses valores já estavam mais baixos. E aí culminou também com a entrada da classe C e D, procurando mais esses tratamentos. Então, eu posso dizer que na época em que eu comecei, né, a minha atividade, digamos que tenha sido uma época do mercado a melhor nesse sentido. Então, pelos estudos que eu fiz na época, como estavam as mensalidades, o acesso aos aparelhos, era, apesar de todas as áreas, a área que fosse... Isso era o quê? 2003, 2004? 2004. 2004, quer dizer, segundo ano do mandato do ex-presidente Lula, vamos dizer assim. O Brasil começando a decorar na revista Time, aquela, né, o Cristo subindo, decolando. Né, a gente não sabia o que estava por vir ainda. Mas antes a gente vai encerrando esse bloco de introdução. E para o bloco mercado, vamos encerrar para a gente conhecer um pouco de como que o Carlos começa o
Instituto Gato de Odontologia. E se você não tem gato no nome, por que Instituto Gato de Odontologia? Começamos o próximo bloco com esse assunto. Até lá! Até lá. Bem-vindos ao Araçatuba SA, essa semana com o Carlos Henrique, da IGO, Instituto Gato de Odontologia. E nós queremos saber agora, nesse bloco, para concluir o bloco de introdução, justamente isso. Como é que você se especializa naquilo que a clínica é mais especializada e começa a clínica? E por que essa diferença? Você não tem gato no seu nome, né? De Oliveira. Por que isso do IGO, Instituto Gato? O Instituto Gato, o sobrenome vem da minha esposa, né? Uhum. Que eu falo assim, eu sem a minha esposa não seria o que sou hoje. E nem os nossos negócios também. Então é uma homenagem para ela, né? O Instituto Gato vem do nome dela, que é Juliana Gato Guerra. Uhum. Como que chegou ao Instituto Gato, né? Quando eu iniciei minha formação em ortodontia, em pouco tempo eu vi que eu estava tendo bons resultados. E eu comecei a ter informações e fiz algumas amizades de pessoas que tinham franquias de ortodontia. Então, estudando muito, eu decidi que eu gostaria de ter uma unidade de uma franquia de ortodontia. E a partir do momento que eu Isso foi um negócio que começou a ficar muito comum, né, nos últimos anos, é isso? Bastante, Rodrigo. As franquias hoje elas dominam grande parte do mercado, né? Não só no setor de alimentação, mas prestação de serviço, área odontológica, não sei se na área médica ainda existe, mas elas dominaram mesmo. Hoje em Araçatuba nós temos várias unidades, né, de franquias e elas vão ainda se especializando dentro de áreas da odontologia, né? A ortodontia, através da franquia, eu tive muitos treinamentos, né, para desenvolver o negócio. E foi aonde eu consegui aprender essa diferença tão grande que existe entre você ser um profissional liberal e ser um administrador, né? Uhum. Não que eu me considere um bom administrador, mas toda essa parte estratégica de lidar com RH, né, de você lidar com o marketing. Então, isso eu aprendi muito com a franquia. E aqui já fica uma crítica a todas as grandes universidades do Brasil quando formam profissionais liberais. É lembrar que o profissional liberal ele tem que sair e ganhar dinheiro. Não é verdade? E falta realmente um curso forte sobre gestão de negócio dentro dos cursos para ele poder... sair com o básico, pelo menos. Exato, né? com o básico, mas poder botar o custo certo, né? Botar preço, exatamente. Precificar de forma correta. Desculpa, Carlos, pode continuar. Bom, só que aí entra uma outra questão, por quê? A minha verdadeira paixão dentro da odontologia era a cirurgia, os implantes dentários, né? Uhum. Então a ortodontia, gosto muito, mas aquela área que era a paixão mesmo, né, o grande prazer dentro da odontologia, que eu não queria perder, eu não queria me tornar só um administrador, essa paixão era a área de cirurgia, implantodontia. Então assim que, logo que eu... Você abriu uma franquia de ortodontia. De ortodontia. Tá. E com a franquia de ortodontia, nós aprendemos muito sobre isso, então eu falei assim, olha, isso poderia ser aplicado em uma outra área, na área que eu gosto. Num negócio próprio. Num negócio próprio. E aí foi que surgiu, então, a ideia do Instituto Gato de Odontologia. Nós iniciamos em 2013, né, o Instituto, mas eu sempre mantive o meu consultório tendendo para as mesmas características, né? Então, nós já tínhamos um RH grande, eu já tinha uma equipe de dentistas que trabalhavam comigo, né, numa equipe. Então, nós já tínhamos, dentro da própria clínica, uma visão estratégica já diferente, como um negócio mesmo. E surgiu a ideia, puxa, a gente vai precisar, eu quero ampliar isso daí, né? Eu quero levar essa ideia para outros lugares. E aí a gente decidiu que precisava formatar um nome, né? E até para ter essa chance de formatar uma franquia, né? Então, no futuro. Então, em 2013, nós iniciamos isso, né? Instituto Gato. E a ideia, e nós estamos trabalhando, é de realmente expandir, mas focando nessa área mais específica, que é a reabilitação oral, que a gente fala, né? Que é onde o que vem ser essa equipe? Quantas pessoas trabalham contigo? Uma equipe, Rodrigo, seria o seguinte, por exemplo, o dentista, no caso, por exemplo, eu sou especialista em implantodontia. Então, o meu tempo, ele é ocupado basicamente em cirurgias.
né? Então, mas o paciente ele precisa de muito mais que cirurgias, né? Então ele precisa, por exemplo, de uma restauração, ele precisa de um tratamento estético, né? Vamos dizer assim que eu me preocupo mais com os dentes que faltam, mas e os dentes que estão lá, que precisam ser recuperados? Então eu tenho uma equipe de profissionais que atuam em outras áreas, né? Por exemplo, profissionais especializados na estética, especializados, por exemplo, em cirurgias mais extrações de dentes do siso, por exemplo, né? Então eu tenho uma equipe, tratamento de canal, né? Ou seja, dentro desse novo modelo de negócio, você tem uma visão mais ampla do todo do que simplesmente focado naquela sua primeira franquia que cuidava só de aparelhos. Só de ortodontia. A ideia é essa, é você trazer o paciente para um ambiente que ele se sinta, que naquele ambiente você consiga fazer todo o tratamento ele dele, resolve tudo ali. né? Agora, você precisa ter um foco para que você possa chamar atenção por esse foco. Esse é meu ponto de vista. Né? Tá. Você tem uma especialidade da qual você chama mais atenção. Isso. Mas ainda assim, o Instituto Gato, ele como é que ele é remunerado? É via mensalidade ou via orçamento e tratamento? Tratamento orçado. Isso. A gente faz, na verdade, o orçamento através de honorários, né? Nós os pacientes passam por consultas e é feito um plano de tratamento após exames. E esse plano de tratamento vai ter um custo com base no orçamento em si do planejamento, né? Não é como uma... Não é como um convênio. Um convênio, né? Não é um plano. É uma clínica particular onde nós fazemos planos de tratamento com orçamentos e aí isso é discutido diretamente em cada caso, de acordo com o paciente. Você tem sócios? Minha esposa. A esposa é sócia investidora, ela não é dentista. Ela é dentista também. Ela é dentista também. Minha esposa, a princípio, nós atendíamos. Ela também era da nossa equipe. Digamos que nós compunhamos a equipe, né? Eu nunca falo que ela é parte da equipe, mas nós dois somos como um só. Mas o que aconteceu? Nossa unidade de ortodontia precisava de alguém lá. Então ela ficou na unidade de ortodontia e eu fiquei com a parte da Igo. Entendi, tá joia. E hoje vocês têm uma clínica apenas da Igo ou não? Você já tem isso multiplicado nesse formato de franquia? Uma clínica só. Tem uma clínica temos uma por enquanto, clínica. Tá. A intenção nós já temos, né, algumas regiões já em estudo, né? A ideia é trabalhar com sócios. Abrir o capital, assim, procurar sócios. Procurar sócios. Por quê? Porque o que a gente visa é a qualidade, Rodrigo. Então, os nossos tratamentos, no momento em que nós queremos estar ali fazendo uma venda, né, de um tratamento, a ideia é que o paciente consiga identificar todas essas vantagens que a gente possa trazer, né? E para isso você precisa de bons profissionais. Então, eu não tenho a ideia de simplesmente vender unidades de franquia. Porque isso a gente consegue dominar bem, a estratégia de captar os pacientes, né, de ter mais clientes. Isso mas não é a ideia nossa. Então, a primeira coisa, ter um sócio é ter alguém extremamente capacitado. Aí, esses primeiros quesitos que eu te falei, de ter uma especialidade, de saber dar um bom atendimento. Então, a ideia, a princípio da expansão, é trabalhar nesse sentido. Ou seja, um dentista recém-formado que não tenha como você mensurar a qualidade dele, ele não vai conseguir abrir uma franquia. Vai ter uma prova para você ser franqueado, provavelmente, assim, uma prova, não sei se escrita ou prática, mas é mais ou menos isso. Vai ter que garantir a qualidade do serviço. Tem que garantir. Vão ter nós planejamos alguns requisitos em termos de currículo, né? E estágio, às vezes, de acompanhamento para analisar, né? Então, assim, ainda não existe um projeto certo, mas o que a gente quer é isso, é ter pelo menos garantias mínimas de que o profissional tem pelo menos uma formação de excelência. Bom, nós vamos encerrando esse bloco mercado e para começar o bloco pimenta, uma pergunta de mercado, né? Como é esta concorrência no mercado odontológico, das clínicas de odontologia, num país que experimentou há muito pouco tempo o ressurgimento da classe C, que gosta de pagar à la Casas Bahia, mensalidade, e que a gente tem visto esses últimos tempos, quando esse programa for ao ar, já vai ter virado até notícia passada, mas a Unimed paulistana
né? Decretou falência, teve que transferir os seus clientes para outras operadoras. De plano de saúde. Então, a pergunta que a gente gostaria de deixar é o seguinte: como competir nesse mercado? E qual é o seu público-alvo? Carlos, responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, essa semana com Carlos Henrique de Oliveira, do Instituto Gato de Odontologia. Mas a gente já viu que é por uma belíssima razão, uma homenagem à esposa que deu nome ao Instituto, que é um modelo de negócio que eu passei a conhecer por conta de uma questão de marketing que você investe de uma forma muito bem planejada como negócio. E por isso está aqui hoje, nós tratando do negócio, essa clínica, esse Instituto Gato de Odontologia. A pergunta que ficou foi o seguinte: é muito legal ter a questão da receita fixa, como bem disse a Carol, acho que aqui. Receita fixa. A receita fixa é a assinatura ou o plano de saúde que está lá pingando sempre. Mas você, num segundo momento, abriu o Igo e fez o orçamento, não é isso? Como que você, vamos dizer assim, compete com os seus, vamos dizer, com o mercado que já faz isso normalmente? Rodrigo, você falou das franquias, né? Sim. Os modelos de franquias, eles trazem muito isso, né? Tentar facilitar ao máximo o tratamento do paciente, né? Em termos de número de parcelas que ele vai conseguir realizar, diminuindo os custos do tratamento, né? Então, isso realmente para os dentistas que não estão aí se interagindo com o mercado, né? Que não estão investindo aí no marketing, né? E isso dificulta muito a vida deles, porque hoje, Rodrigo, você mesmo falou das faculdades, elas não preparam mesmo os dentistas, né? Então, ainda a maioria dos profissionais ainda está com aquilo na cabeça de que ele vai montar o consultório, aí ele vai atender bem o paciente dele vai indicar ele para outro e tudo vai se resolver. Mas com a concorrência do mercado hoje, isso não é mais tão simples, né? Mas como fazer caber no bolso do cliente um serviço de alto valor agregado? Quanto custa hoje, por exemplo, a gente vê nas propagandas sua, a questão da prótese protocolo, é isso? O que vem a ser a prótese protocolo? A prótese protocolo, Rodrigo, é um tratamento que, para a pessoa que ou não tem mais dentes, ou que os dentes já estão praticamente impossíveis de se recuperar. Então, é uma situação em que a pessoa, para ela tratar os dentes, provavelmente ela tem que colocar uma dentadura. Perfeito. E essa pessoa, com esse perfil de necessidade, ela é a nova classe C? Ela é aquela pessoa da classe D que se tornou classe C, ou ela ainda está abaixo disso? Quem são os banguelas do país? Rodrigo, para você ter ideia, é uma coisa até surpreendente, mas eu estava lendo um artigo esses dias que fala que 60% dos brasileiros adultos, isso já considerando acima de 18 anos, 60% precisam ou já usam algum tipo de prótese. Ou seja, já perderam pelo menos um dente. Prótese é mesmo aquelas coisas fixas? Mesmo fixas. Tá. Agora, essa mesma pesquisa cita que as pessoas acima de 50 anos de idade, 20% são totalmente desdentados, em uma ou ambas as arcadas. O que a gente percebe na prática, lá no meu consultório? Você perguntou de classe C e D. Sim. Eu percebo que nessa faixa etária e acima dos 55, 60 anos, todas as classes sofrem com esse problema. Eu estou falando isso porque a questão da estética passa por um belo sorriso. Então, e a gente vê que é um dos mercados que não sofrem problemas de crise, né? A pessoa quer estar bonita, ela quer estar magra, ela quer estar com a pele bonita, com o cabelo bonito e com o sorriso bonito. E então não tem muito preço para a coisa. A pessoa quer ter, ela pode não conseguir pagar, ela vai ficar esperando juntar dinheiro. Mas como viabilizar, uma vez que um sorriso não perfeito normalmente vem de uma falta de higienização correta, uma falta de cultura dentro da vida da pessoa. Como pegar essa pessoa que não tem esse dinheiro na mão para você conseguir fazer com que ela seja seu cliente e pague por isso?
Rodrigo, existem algumas formas para você tentar levar a essas pessoas que têm essa dificuldade, porque tratamentos com implantes são tratamentos mais caros, exclusivos, né? Como chegar até essas pessoas? Existem algumas formas. Primeiro, que cada pessoa vai ter um planejamento, né? Para você chegar a um valor do tratamento, você precisa avaliar essa pessoa de todas as formas, né? Então você nunca vai ter um valor fixo. O que geralmente se consegue fazer é dividir o tratamento da pessoa por etapas, né? Então, por exemplo, olha, você vai ter que passar por essas etapas. Então podemos facilitar, né, para você essas etapas. Hoje, os dentistas, até assim, o conselho proíbe, né, qualquer tipo de divulgação de formas de pagamento, mas o acesso para essas pessoas está relacionado à facilidade de pagar, né? Mas nós estamos no Bloco Pimenta, eu não vou deixar de perguntar, Carlos, mas por que essa... eu já escutei isso, não só do Conselho de Odontologia, mas de Medicina e de Direito. Por que não mostrar as condições, as práticas de mercados viáveis de se fazer? Isso não denigre ninguém, achar a solução para o seu cliente de como pagar. Muito pelo contrário, demonstra inteligência de mercado. Quanto custa, por exemplo, uma prótese protocolo? Hoje? Você me deixou num... Na média, não estou dizendo que custa X, mas numa média. Uma pessoa vai lá fazer um orçamento, quanto custa? É um valor... acima de 10 mil, abaixo de 10 mil reais? Geralmente, Rodrigo, um tratamento com implantes, uma pessoa precisa fazer toda uma reabilitação, é lógico que vai variar muito de profissional para profissional, mas nós vemos aí práticas de preço a partir de 7 mil reais, práticas de preços muito acima disso. Ou seja, né? não é um valor baixo. Né? A classe C aprendeu muito a poupar, às vezes ela até tem o dinheiro, mas às vezes precisa de um financiamento. E não dá para você alienar fiduciariamente uma ponte da pessoa, entrar na justiça para depois arrancar, não é isso? É complexo esse tipo de coisa. Mas é uma situação de se pensar. Existe uma estratégia, por exemplo, de uma rede, ou da Eagle, ou de qualquer outra rede, de conseguir financiar esse tipo de procedimento? Existe? Existem hoje financiadoras, empresas, né? Algumas empresas, inclusive de implantes, que fazem convênios com bancos e elas têm essas propostas de financiamento. No entanto, a taxa de juros é exorbitante. É abusiva. É muito. Então, eu acredito assim, até para os pacientes, que eles muitas vezes preferem esperar e economizar, já estão, digamos, já estão nessa situação ruim mesmo. Então, eu vejo que assim, o desespero não é o suficiente para que a pessoa se submeta a essas condições. Mas a gente fazendo uma conta rápida e colocando aí um ticket médio de 5 mil reais por procedimento, coloquei abaixo, bem abaixo, né, do que você disse, 7 mil, botei 5 mil. 60% da população adulta demanda algum procedimento. De 200 milhões, vamos dizer que 100 milhões seja uma população adulta. Talvez, 60% seriam 600 mil pessoas no Brasil. A 5 mil reais, nós estamos falando de 600 milhões, 30 bilhões de reais. É um volume grande de negócio, é um mercado razoável. Se for 5 mil reais, eu estou pensando, se eu não fiz as contas erradas. É isso? Vai dar 30 bilhões de reais. É um mercado que tem que se pensar em como financiar isso. Existe na Eagle alguma maneira de se fazer um parcelamento? Porque todos os consultórios parcelam o tratamento, ou não? Eu acredito, Rodrigo, que não. Não parcelam? Tem que ser à vista. Às vezes parcelam em poucas vezes, talvez. Nossa filosofia é tentar realmente encontrar a saída que o cliente está precisando. Então, por exemplo, o tratamento do cliente, do paciente, ficou um determinado valor. Nós dialogamos muito com o cliente, né? E eu acho até que eu assim, eu tenho um amor muito grande, assim, pelos resultados dos meus tratamentos. Então, eu acho que até quando eu comecei, e hoje eu carrego muito isso, eu sempre penso assim, eu vou me preocupar com você, sabe? Para resolver seu problema.
Como que eu vou fazer para resolver seu problema? Como que você vai poder ter acesso a esse tratamento? Então, eu converso muito com o cliente, com o paciente. E aí, eu não sei se, por essa questão de conversar, a gente consegue, assim, traduzir bem, né, o que ele precisa. O que nós procuramos fazer é identificar realmente o que ele precisa para iniciar o tratamento. E aí, fazer o que ele precisa. Tá certo. Vamos encerrar o bloco Pimenta e para o bloco Tendências, mas eu quero fazer uma pergunta. Existe inadimplência no ramo da odontologia? Responde-se no próximo bloco. Boa. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., agora no bloco Tendência, mas eu deixei... Nós estamos dando um suador aqui no Carlos, hein? Não é verdade, Carlos? O bloco Pimenta foi apimentado por você. Depois eu vou querer discutir um pouco mais essa questão do código de ética nas profissões. Mas com relação à pergunta que nós deixamos para começar esse bloco Tendência, essa questão da inadimplência. Existe inadimplência? Porque é fato, não importa quanto custa. O cara vai pedir um cheque para 30, outro para 60, para pagar pelo menos. E aí? Existe bastante inadimplência, Rodrigo. Qual que é o percentual de inadimplência que você tem hoje? Eu diria que eu tenho um percentual aí de 10% de inadimplência. Nossa, é bastante. Bastante. Inadimplência é muita coisa. Isso você abriu em 2013 a IGO. 2013. 2013. Como é que se deu o mercado no ano de 2013, 2014? Como que ele está em 2015? 2013 e 2014, Rodrigo, foi um crescimento assustador, né? Até você tinha investido bastante em marketing, não é isso? Mostrando o que você trazia de novo com a prótese protocolo. Muita gente que tinha problemas bucais foram até você. Foram. E as pessoas não conhecem os tratamentos, Rodrigo, né? Igual você falou do conselho, né? As pessoas não conhecem, simplesmente. Como você busca algo que você não tem conhecimento? O papel do marketing é a relação com o mercado. Exato. Né? Então, assim, é lógico que tem muita gente que acaba abusando, né, na forma, usa uma comunicação enganosa. De fato enganosa, né, que leva a uma tomada de decisão mal feita, né, por parte do consumidor. Mas assim, o papel da comunicação dentro do marketing é esse, é você mostrar o que é possível ser feito. E onde você encontra, né, as opções para fazer isso, eu acho que... Então, e como que se deu? Então, 2013 começou a subir o mercado, começou a aumentar a clientela. Inadimplência pequena. Inadimplência pequena. No entanto, essa inadimplência, que nem eu falei dos 10%, nós temos um trabalho também para tentar recuperar isso, né, Rodrigo? Então isso aí acaba caindo eu estou perguntando agora com relação a 2013, 2014 e 2015 para entender como é que essa situação do mercado, porque muita gente acaba se tornando inadimplente não porque por questões mercadológicas, o cara perdeu o emprego. Então 2013, como é que foi? Começou a subir a quantidade de clientes e com relação à inadimplência? 2013, 2014, começamos a ter um grande número de pacientes. No entanto, a inadimplência se manteve percentualmente até fizemos um trabalho para tentar melhorar, conseguimos resultados. Agora, já nesse ano, a inadimplência teve um aumento, sim, e nós estamos tendo muito mais trabalho. Então, o que a gente fez, o que nós fizemos na clínica é dar uma atenção maior nesse sentido, né? Então, infelizmente, a crise traz isso, né? Os esforços que você poderia estar se dedicando ao seu crescimento, você se dedica para não ter problemas financeiros. Um déficit. Cartão de crédito é possível? É possível. Consultórios, médicos, odontológicos, eles podem trabalhar com cartão de crédito. Certo. Existem empresas, por exemplo, que elas oferecem um sistema de várias bandeiras. Por exemplo, você faz uma parceria com uma empresa, ela vai te oferecer aquelas maquininhas, né? E ela oferece todas as então você tem uma mensalidade, mas você tem acesso a maioria das bandeiras, né, mais conhecidas. Diferente do CNPJ, às vezes você tem uma maquininha para uma bandeira, para outra. Sim, então um pouquinho diferente. E tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Entendi. Né? Os dois conseguem. Agora, você tem um contrapartida do cartão, ele dá segurança de recebimento, no entanto, você tem uma questão de juros também, ou não? Os juros do cartão, quer dizer, no caso, para você, né, os descontos que te tiram da receita.
o que se vê, por exemplo, os consultórios, eles não vão ter um volume de vendas como uma empresa, né? Uhum. Então, isso faz com que as taxas praticadas para os profissionais liberais sejam um pouco maiores, né? Então, às vezes a gente vê taxas aí de 3%, 3 a 4% para pessoas jurídicas, as pessoas físicas beirando 5%, né? Então, as taxas são diferentes. Entendi. Mas já é mais caro, então, né? Já é mais caro. Eu tenho uma dúvida aqui para fazer uma pergunta sobre fornecedor. Antes de fazer a pergunta sobre quem são o poder de compra, quando se monta um instituto, tem mais gente trabalhando, se compra melhor. Mas hoje, num tratamento odontológico padrão, quanto custa? Porque eu sei que material odontológico é caro. Quanto custa o material e o serviço no peso de um preço final de um tratamento? De um tratamento? Rodrigo, depende muito do tratamento, né? Tem essas questões aí individuais de paciente para paciente, mas você vai ter aí tratamentos que vão variar aí de 10% a 50%. Entre o quê? 10% vai custar o quê? O material? Isso. Tá, então... Digamos que nem no material, tudo, né, que envolve. O material, você colocando aí horas, né, de honorários, aí o funcionamento da clínica entre funcionários, aluguel. Então, isso tudo aí vai variar aí, às vezes de 10% a 50%. Ou seja, o mais caro ainda é o serviço especializado do dentista. Sim. E, de qualquer forma, influencia em algo comprar bem? Existe volume, né? Volume, por conta do volume. Por exemplo, quem atende mais tem mais volume de compra, pode comprar melhor. Existem diferenças, se for numa clínica de fulano e clínica de Beltrano, com relação à qualidade de material? Existe usos de qualidades diferentes? Existe muito, Rodrigo. Isso é um fator importante que você perguntou. Por exemplo, o que nós queremos trazer de diferente com a ideia da Eagle? É justamente isso. Fazer com que os materiais e as técnicas, o que nós utilizamos, seja realmente algo diferencial. Quando você faz uma consulta em nossa clínica, você vai ver, puxa, aqui tem umas coisas diferentes aí nessa clínica. É essa a ideia, a gente está sempre buscando isso. Sempre trazer de uma forma natural, com que o paciente consiga, através do conhecimento pequeno que ele tem da área, identificar esses pontos diferentes. Por exemplo, você perguntou de materiais, né? Nós trabalhamos com implante, existem vários tipos de implante. Aí o paciente pergunta, mas que material que é, doutor? Todo implante é feito de titânio, não existe outro material, né? No entanto, existem vários tipos de titânio em termos de como é tratada a superfície do implante, as características dele. E isso, você tem uma infinidade de empresas. E por exemplo, nós trabalhamos com uma marca de implantes que ela oferece uma garantia de qualidade vitalícia. É vitalícia, isso é... Poxa. Então, sim, então o paciente sabe que a hora que ele está contratando o nosso serviço, ele sabe exatamente qual é o implante que ele vai estar recebendo. E ele sabe que esse implante é um implante de uma qualidade muito superior. E, infelizmente, tem uma pesquisa na Folha de São Paulo, Rodrigo, que fala que no Brasil são feitos praticamente 2 milhões de implantes dentários todos os anos. Nossa. Desses 2 milhões de implantes dentários, 1/3, Rodrigo, são implantes piratas. Putz, até isso tem pirata. Tem. O que seria esse pirata? Empresas que produzem nas condições que eles julgarem que são satisfatórias, esses implantes não passam por registro pela Anvisa, pelos testes, são feitos de titânio. Então, simplesmente o vendedor da empresa bate no consultório lá e fala isso, olha, doutor, eu tenho esse implante aqui por esse tal valor. Vamos comprar, o senhor compra 100 aí que eu te faço. Sabe, então isso acontece muito nos consultórios. Tanto que é 1/3. Significa que de cada dentista que você for, cada 3, 1 vai estar... usando o material... Isso é muito, né? Um número muito alto. Muito alto. Então nós tentamos dar essas informações para os nossos pacientes, né? Olha, como você vai saber, como você avalia que um tratamento é bom? E não necessariamente tentando mostrar que o nosso é o melhor, mas como avaliar. A nossa ideia é tentar ensinar as pessoas a avaliarem os implantes. Primeiro, porque elas nem sabem o que pode ser feito. E imagina saber avaliar, né? De verdade. Então essa é a ideia nossa. Bom, vamos encerrar o bloco tendência para ir partir para o bloco de encerramento. Mas eu gostaria de saber o seguinte. Dentro de uma gestão de um consultório, você tem mão de obra, que são instrumentistas, recepcionistas. Quem forma essa mão de obra para você, pensando em crescer, que vai ter que ter o mesmo atendimento em todo lugar e conhecer todos os procedimentos da mesma maneira? Quem forma essa mão de obra? E se a rotatividade, depois que você
treina essa pessoa se é alta dentro do mercado? Responde isso no próximo bloco, Carlos. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, essa semana com o Carlos Henrique, da IGO, falando sobre o negócio clínico odontológico. E uma das perguntas que a gente faz, e todo mercado sofre do mesmo mal, seja lá o que for, seja uma lanchonete, seja um consultório odontológico, seja lá o que for, é a questão de você treinar a mão de obra para a sua finalidade, né? Você capacita a mão de obra, e essa mão de obra vai trabalhar por um pouquinho a mais com um terceiro. Você sofre disso também? É um problema no seu segmento? E a rotatividade é alta? Rodrigo, eu vejo assim, a dificuldade ela vai aumentando conforme o número de colaboradores que você tem, né? Você tem empresas hoje de contratação de RH, né, que você pode estar contratando serviço. Na IGO, como nós não temos um número tão grande de colaboradores, hoje nós temos lá 12 colaboradores. Também não é um número pequeno, né? Mas eu procuro fazer isso pessoalmente, né? Então, o que eu faço? Quando nós estamos para contratar, eu já tenho algum conhecimento já, até pela franquia de ortodontia, né? Então, nós analisamos desde os currículos e a pessoa passa por um período de experiência. Mas acho que o que mais faz diferença, Rodrigo, é ter esse acompanhamento de perto. Porque o dono do negócio, ele sempre tem muitas outras coisas para estar gerenciando, e isso é difícil dele acompanhar. Então, o que eu tento fazer é isso. Então, nas contratações que eu fiz para a IGO, eu fui muito bem sucedido. Mas a questão da rotatividade, infelizmente, ela vai existir. Porque até você, nesse período aí de você acompanhar de perto, você já consegue identificar que... não é que a pessoa não serve para aquilo, né? Aquilo não é para a pessoa, né? Tá certo. Não é o local, né? E uma última pergunta para a gente encerrar o programa, com relação a marketing. A gente vê nos países, por exemplo, nos Estados Unidos, marketings de clínicas odontológicas, tipo, põe preço, ou seja, o cliente já vê o quanto vai custar. Aqui no Brasil, isso não é, o Conselho de Ética não permite. Mas permite sim fazer marketing. E além da sua clínica, eu conheço mais umas duas que investem bastante em marketing. Quanto que o marketing influencia no seu negócio? Rodrigo, o marketing, nós temos dois pontos de vista, né? Você tem o marketing para ter pacientes novos e o marketing para manter os pacientes que você já tem, né? Hoje em dia nós gostamos de trabalhar muito com o pós-marketing, que é aquele de você... de retenção. De retenção. O paciente terminou o tratamento e ter assim, um atendimento melhor, saber como ele está, ter os retornos dele. Nós trabalhamos muito isso, principalmente no momento da economia que nós estamos, né? Mas o marketing, o que eu gosto de falar para os meus colegas dentistas, Rodrigo, que é assim, você precisa ter uma porcentagem de tudo que você gerou aí de orçamento ao longo do mês dedicado ao marketing. Isso não é uma porcentagem pequena. O que limita? Vocês sabem, vocês trabalham, né, na TV, vocês sabem que o marketing não é barato. Sim. Né? Qualquer tipo de marketing é assustador, né? Assim, porque não é coisa que você pega, né? Você não está comprando ali novos clientes, guardar, né? Olha, vai custar R$1.000. Opa, vou ter tantos... Não, você não tem garantia disso, né? E aí você já nem sabe fazer, né, Rodrigo? Pensa só, você não teve formação, você não tem muitos recursos financeiros, o valor é alto, né? E aí como fazer? Então, a primeira decisão dos profissionais é tomar a decisão de não fazer. Ou de fazer uma coisa pequena que não vai dar resultado. E aí vai achar que não funciona. Então, é preciso, assim, a dica que eu dou é, seja persistente e dedique uma boa parte do que você tem, porque o retorno você vai ter. Perfeito. Nós vamos encerrar a nossa SA. Eu vou deixar um grifo antes do seu. Deve. Com o que o Carlos falou. Contrate uma boa agência de publicidade. Cada profissional, cada macaco no seu galho. E nós temos bons profissionais de boas agências aqui na nossa cidade também. Foi um prazer enorme tê-lo aqui, Carlos. Sucesso. Continua sendo esse batalhador, esse homem de negócio, juntamente, não vou dizer antes do grande dentista que mas juntamente ao lado, o homem de negócio e o dentista caminhar, porque é só assim para perdurar casos de sucesso. Agradecer nossos parceiros, Aguaraguá,
Calu Cabeleireiros, Mr. Kit e Folha da Região. Caíto, faz seu grifo, encerra o programa. Beleza, Rodrigo. Obrigado. Bom, mas agradecer mesmo ao Carlos e fica aí esse pensamento, né? A gente a todo momento tem que atualizar, né? Repensar a forma como é organizada a nossa sociedade. E realmente assim, tem dilemas com relação a essa questão de regulamentação, né? Eu costumo falar, eu gosto assim, eu acho que sim, o ideal seria uma regulamentação mínima, uma regulação mínima, aquela que você tem que cumprir obrigatoriamente e assim, dar mais liberdade. Uma vez eu ouvi também, né, do padre Guabiraba, me lembrando um trecho da Bíblia, acho que é da Bíblia, se não me engano, dizendo que a unidade naquilo que é essencial e a liberdade naquilo que é secundário. Então acho que é importante ter essas duas coisas, né? Então assim, tem algo que é essencial que precisa ser de fato regulado, controlado, principalmente no mercado de saúde, sim, como esse. Mas talvez precise se pensar um pouco mais. O negócio, nesse sentido, ele é secundário. Então, para tratar do negócio, deveria ter mais liberdade, penso eu, né? A gente sentiu que em algum momento acaba travando um pouco o tipo de informação até que você pode prestar para, né, as coisas poderiam ser mais fáceis, né? Para as pessoas que precisam conhecer. A gente complica demais. Então acho que assim, mais isso, né? A gente, como está no momento, acho que assim, de muitas discussões, né? De organizações e da sociedade num modo geral, eu acho que é algo a mais para se colocar na agenda aí. Nem falando que sim, nem que não. Acho que cabe a mim também ouvir outros dentistas, meu tio é médico, né? Ouvir um pouco mais sobre o que se pensa a respeito disso, mas de fato a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas, porque pelo menos para pôr na mesa para discutir. Acho que isso fica por aí, meu grifo. Perfeito. Até o próximo Araçatuba S.A. Até lá.